Livro de Marcos. Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 5. Uma passagem bastante conhecida nossa. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 25. Marcos 5, a partir do 25. Diz assim a palavra: certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos e gastando tudo que ela tinha, e sem contudo ela nada de aproveitar, pelo contrário, indo a pior, e ouvindo falar de Jesus, veio por dentre a multidão e tocou nas suas vestes, e dizia ela: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. E Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem me tocou nas minhas vestes? E responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e tu dizes quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver quem tivesse feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada do teu mal. Somente até aqui. Feche seus olhos, amado, querido Deus, eterno Pai. Graças te damos, Pai, por mais um dia na tua presença, na tua casa, te louvando, bendizendo o teu nome. Estamos aqui para esta noite, para ouvir aquilo que tu queres para nós, que nós possamos ser praticantes, não somente ouvintes, mas praticantes também da tua palavra. Fala conosco, nos usa como canal de bênção, que nós possamos, Pai, ouvir e entender e praticar aquilo que o Senhor queres para nós nessa noite. Toma cada vida nas tuas mãos. Assim oramos, assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, Deus abençoe. Amém. Igreja, nessa palavra já é conhecida bastante, né? Eu creio que a gente já pregou algumas vezes ou várias vezes, mas Deus tem sempre algo novo, né? Tem sempre algo novo a falar na palavra. Hoje, como é culto de cura e libertação, a gente tem aqui alguns pedidos, tem a caixinha de oração ali, que a gente sempre ora. Tem alguns pedidos aqui também, pessoas me pediram para a gente estar orando, entrando numa campanha de oração, tá bom? Vamos orar daqui a pouquinho. E, irmãos, essa passagem bíblica, a Bíblia vai dizer que esta mulher, ela tinha um tempo com a enfermidade. Ela tinha algum tempo que ela andava com a sua enfermidade. E você observa que ela tinha fé, porque a Bíblia vai dizer que Jesus fala assim: ó, vai e ser curado, né? A tua fé te salvou, e ser curada desse teu mal. Ou seja, foi a fé daquela mulher que a curou. Então isso, nós entendemos que ela tinha fé. Só que olha só, observe que mesmo ela tendo fé, ela demora 12 anos, que a Bíblia diz que ela tinha uma hemorragia que já durava aproximadamente 12 anos. 12 anos, irmãos, com hemorragia. E um dia, numa dificuldade,
a qual ela não mediu esforços. A Bíblia diz que uma multidão estava passando e Jesus estava entre a multidão. Irmão, você já imaginou? Você já observou uma multidão? Você consegue ver alguém dentro de uma multidão? Você consegue chegar até aquela pessoa? Você já viu alguém famoso dentro da multidão e você fala, não, eu vou lá perto daquela pessoa e tocar? Primeiro, você não consegue nem se aproximar. Primeiro porque tem os guardas, né? Os seguranças, e sempre faz um paredão, e fora que todo mundo quer chegar perto, não é isso? E quando Jesus está passando, a multidão está apertando ele, tocando, e o grupo de discípulos ao redor dele, imagine aquela mulher tentando, mas a possibilidade era praticamente impossível de alguém parar na multidão, Jesus parar na multidão e ouvir aquela mulher. E ela sabendo da dificuldade, olha só, irmãos, ela sabendo da dificuldade, ela sabendo que ela não tinha como ir lá e falar, olha só, Senhor, eu vim aqui, eu quero ser curado. Ela não tinha como, mas ela, dentre a tua fé, ela objetou, porque a fé nasce primeiro em nós, né? O milagre, irmãos, ele nasce primeiro aqui, ó. Não é verdade? Como o pecado, ele vem primeiro aqui, né? O nosso milagre, ele, antes de você ele se tornar realidade, primeiro ele vem aqui. Você imagina ele, aquela mulher falou assim, ó, a Bíblia diz que ela menciona, se eu somente, não precisa eu parar Jesus, não precisa Jesus me tocar, não precisa Jesus colocar a mão na minha cabeça, não precisa Jesus me orar, mas se eu somente tocar na sua orla, no seu manto, eu ficarei curada. Aleluia. Olha só, irmãos, ela falou aquilo e ela falou consigo mesmo. Por que ela falou consigo mesmo? Porque Jesus pergunta e ela fala. A Bíblia diz que Jesus pergunta e ela declara toda a verdade. Só que o primeiro empecilho que tinha ela era a multidão, eram as pessoas que estavam em volta de Jesus. E ela poderia ter desistido na primeira ótica da visão humana, sim ou não? Na primeira ótica da visão humana, ela olhava e falava assim, não tem como chegar, porque é praticamente impossível, porque não tem como chegar até Jesus. Só que a Bíblia diz que ela vai além, ela faz um esforço sobrenatural. Por que um esforço sobrenatural, irmãos? Porque ela não tinha forças para caminhar mais. Por que ela não tinha forças para caminhar mais? Porque ela estava com uma hemorragia há aproximadamente ou mais de 12 anos. A Bíblia diz que 12 anos ela padecia de uma enfermidade, uma hemorragia, e ela perdia sangue dia após dia. Irmãos, quando a pessoa perde sangue, você olha uma pessoa e você fala assim, você está branca, você está branco, você está anêmico, você está assim. A pessoa às vezes sofreu um corte, às vezes a pessoa sofreu um ferimento, perdeu muito sangue, e a pessoa fica assim fraca, a pessoa fica debilitada. Imagine aquela mulher com 12 anos. E não somente o tempo, e não somente a falta de sangue, também o tempo que ela tinha, que não tinha a sua cura. Então aquilo traz um desânimo interior. Já viu quando você tenta algo e não consegue, pede alguma coisa e não consegue, passa um certo tempo, irmãos, bate aquela coisa assim, acho que eu não vou conseguir mais, não é assim? Eu acho que Deus não quer que eu consiga essa vitória, Deus acho que não quer me dar essa bênção, eu acho que essa bênção não é para mim, acho que Deus não quer me curar, não é assim? Porque você está sempre com aquela situação e nada de melhorar. Porque tem pessoas que às vezes estão pedindo uma cura, e passa o tempo, passa e a cura não chega, e você vê pessoas sendo curadas, e essa mulher aqui não foi diferente. Ela está passando um tempo, 12 anos, e a Bíblia diz que ela gasta tudo e ela melhora? Não. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que ela vai de mal a pior. Pelo contrário, ela indo a pior. Ou seja, irmãos, ela tinha tudo no mundo para não se esforçar para ir até Jesus. Mas a Bíblia diz que isso não impediu ela. A Bíblia diz que a multidão não impediu. A multidão estava fazendo uma barreira. Irmãos, eu não sei o que estava te fazendo uma barreira na tua vida de você ir até Jesus nessa noite, mas eu tenho uma palavra para você: não para diante das dificuldades, diante das barreiras, diante dos obstáculos que podem surgir no nosso caminho.
é no caminho. Sabe por quê, irmãos? Jesus, ele estava no caminho. E nesse caminho tem duas histórias. Eu não vou entrar em detalhes da outra história, mas diz a história que o chefe da sinagoga chamado Jairo, ele veio até Jesus pedindo para ele ir até a casa dele, porque a sua filha estava enferma. E nesse trajeto que Jesus está indo, quando Jesus fala, vamos que eu irei curá-la, essa mulher no meio desse caminho, ela vai ter com Jesus, ela vai tocar, porque Jesus está no caminho. Irmãos, é esse caminho que eu quero dizer para você nessa noite. É na caminhada, é no andar. Hoje já foi falado aqui nessa noite, é no caminhar que você vai encontrar dificuldade, obstáculo, vai encontrar barreira, mas que isso não te pare nessa noite, que isso não te pare. Talvez você encontrou barreira para estar aqui, talvez você encontre barreira para adorar Jesus, talvez você encontre barreira para ser salvo, talvez você encontre barreira para ser curado, mas que nenhuma barreira te pare mediante aquilo que Deus tem prometido para os seus, porque Deus, ele é Deus de promessa e ele é fiel para cumprir. Não importa a dificuldade, não importa a barreira, irmãos, não importa. A Bíblia diz que ele está a caminho, e essa mulher se coloca no caminho. Você entendeu, irmãos, que Jesus, ele está no caminho, e quem entra no caminho de Jesus, mesmo que encontre barreira, dificuldade, não sai sem o seu milagre, não sai sem a sua bênção. Essa mulher podia ser uma no meio da multidão. Hoje nós falamos aqui um pouquinho antes, a pastora falou de os 10 leprosos que viram Jesus no caminho de longe, porque não podia chegar perto, mas de longe eles falaram, tem misericórdia de nós, mestre, tem misericórdia de nós. Aí Jesus fala, vai mostrar os sacerdotes. Eles se colocaram no caminho, eles não chegaram perto, mas se colocaram no caminho. Ou seja, irmãos, eles foram curados, eles foram sarados, porque eles estavam indo a caminho aonde Jesus manda ir. Irmãos, quem está no caminho de Deus, quem está caminhando, não fica sem a bênção dele. Deus, amém, ele está olhando o teu caminhar, ele está vendo o teu caminhar. Glória a Deus. Está entendendo como Deus ele observa, ele entende o nosso caminhar, ele trabalha no nosso caminhar, ele trabalha, né, durante esse caminhar. É nesse caminhar que ele trabalha, é no caminhar. Jesus está falando assim, ó, ele está saindo, aonde que os discípulos estão, eles estão indo a caminho de Betânia, onde que Jesus não queria, eles não queriam ir, os discípulos, porque foi de lá que eles foram ameaçados. E o discípulo falou assim, olha só, mestre, eles estão querendo nos matar e a gente vai voltar para lá? Aí Jesus fala assim, não, vamos lá despertar o meu amigo, porque ele está dormindo, que é Lázaro. Ou seja, no caminho Jesus já está profetizando que vai chegar lá, porque no caminho, quando ele chegar lá, ele vai ressuscitar ele vai acordar ele. Ou seja, irmãos, Jesus já está profetizando. Enquanto a gente está indo, eu já estou profetizando que ele vai acordar. Está entendendo, irmãos? É no teu caminhar você tem que profetizar. É no teu caminhar que está difícil, você começa a profetizar. Aleluia, foi no caminhar no vale que Deus falou, aleluia, do profeta, falou assim, ei Ezequiel, começa a dar volta nesse vale, começa a caminhar dentro desse vale e começa a profetizar. Aí ele pergunta assim, pode esses ossos reviver? Tu sabes, então profetiza. A Bíblia diz que ele dá a volta no vale e profetiza, ou seja, é no caminhar que ele profetizou, é no andar que ele profetizou, e é no andar e no profetizar que os vales de ossos secos se transformou num grande exército. Foi no caminhar. Irmãos, Deus está vendo o teu caminhar nessa noite. Aleluia. Deus está vendo o teu caminhar. Deus está vendo o teu caminhar. E é no caminhar que ele está garantindo que a gente vai ter vitória.
Ele não está falando assim, ó, no teu caminhar, quando eu tiver, vai ser tudo flores, vai ser... Não, ele está falando que é no teu caminhar, mesmo espinhoso, mesmo dolorido, mesmo no deserto, mesmo no vale, Deus tem mostrado, irmãos, que tem dado vitória. Sabe quando Deus vai começar a usar Jesus? Sabe quando Deus vai começar a usar o teu filho amado Jesus Cristo, irmãos? Como assim? Usar no ministério que ele chamou ele. Ele começa, depois que ele sai do batismo nas águas, 30 anos. A Bíblia diz que ele morre de 33 de ministério, 33 anos de ministério. Só que quando ele sai do batismo, ele vai... Jesus fala assim, ó, sabe qual é o teu caminho agora? Vai ser aonde? No lugar bom? Não, vai ser no deserto. A Bíblia diz que o Espírito Santo o impeliu, o Espírito Santo o impulsionou, o Espírito Santo levou ele para o deserto. Aí você fala assim, por que eu vim caminhar nesse deserto? Às vezes é Deus que está mandando você caminhar no deserto. O deserto faz parte da minha vida e da tua vida. O deserto fez parte do ministério de Jesus. Jesus, ele andava muitas caminhadas no deserto. E é o primeiro deserto que Jesus vai antes de começar o teu ministério. Que a Bíblia diz que ele foi tentado pelo diabo, foi no deserto. Mas também a Bíblia diz que foi no deserto que Deus deu vitória para ele. Foi no deserto que ele venceu o diabo pela palavra. E a Bíblia diz que depois que ele vence o diabo pela palavra, os anjos lá no deserto vêm e o servem. É no deserto. Aleluia, no caminhar, irmãos. Às vezes a gente pensa assim, o meu caminhar é difícil, é só deserto, mas Deus está falando que é no deserto que eu também dou vitória, é no deserto que eu também curo, é no deserto que eu também vou salvar, é no deserto que eu vou te abençoar. Aleluia. Por que Deus quer falar isso contigo? Dizer que não é dificuldade que não vai te impedir. Não é dificuldade que vai te impedir de chegar. Não é dificuldade que vai te impedir de você gerar. Não é dificuldade que vai te impedir de você ter a sua vitória. Não é a dificuldade que vai impedir a tua cura. Não é a dificuldade que vai impedir a tua salvação. Porque é isso que o inimigo quer colocar em nossos corações. A dificuldade para a gente não obter aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem preparado. Só que o diabo quer colocar algo difícil, algo impossível aos nossos olhos. O diabo quer colocar algo um sobrenatural, algo difícil. E a gente fala assim, não dá. Está muito doloroso. Irmãos, é assim. Jesus chorou. Jesus padeceu. Jesus suou gotas. O suor dele suou, gotas de sangue, após ele morrer. Ele falou, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus sofreu, Jesus chorou, mas Jesus, ele permaneceu no trajeto que Deus colocou ele. Sabe o que Deus está falando contigo, irmãos? Não saia do trajeto. E eu vou te falar mais. Quem já usou GPS aqui? Quem usa de vez em quando? Eu uso de vez em quando. Irmãos, eu fico admirado, uma admiração assim, né? Por quê? Você coloca num lugar que você não conhece, você coloca o nome da rua, o endereço, e esse GPS ele te leva até lá. Só que você coloca um GPS, ele te dá um endereço. Você coloca no outro GPS, ele te dá o mesmo endereço, mas te dá um trajeto diferente. Pastor, o que quer dizer o GPS? Irmãos, é assim Deus na minha e na tua vida. Talvez você tenha um GPS de ir por um caminho. Só que Deus, ele tem um trajeto. Vai ser o mesmo caminho, o mesmo endereço, só que Deus vai ser um trajeto diferente. Talvez o nosso trajeto, você pode colocar assim, trajeto mais fácil. Então ele vai cortar os caminhos por um lugar perigoso e vai chegar naquele trajeto mais rápido. Aí você fala assim, esse aqui que eu quero. Só que esse trajeto, de repente ele vai cortar dentro de uma comunidade. Ele vai cortar por um lugar que a rua está muito ruim. E você, ao invés de chegar lá, talvez você nem chegue. E se chegar, chega atrasado. Só que o trajeto normal,
né? É o trajeto de Deus, porque ele pode até demorar, mas você vai chegar. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. E outra coisa que eu aprendo, irmãos, é que nesse caminhar com Deus, você já viu quando que você se perde? Já viu quando você se perde no trajeto? Você fala assim, errei. Teve um dia que eu estava lá no Rio, irmãos, e eu fiz uma curva assim, aí o GPS fez assim, jogou para lá. Só que o motivo dele jogar era para mim esperar um pouco. Eu fui ansioso. Eu fui junto, só que eu sabia que era para cá. Mas quando eu virei para lá, ele já fez um recalculando rota. Ele fez assim, ó, recalculando. Eu falei, meu Deus, e agora? O negócio era 2 quilômetros assim pertinho. Aí falou, recalculando rota. E essa recalculando rota não tinha como voltar. E tinha que pegar um túnel. E estava tudo engarrafado. E deu quase meia hora por causa de 2 quilômetros. E tinha 15 quilômetros para andar por causa desse recalculando rota. E eu fui, e a pessoa me ligando, eu falei, não, já estou aqui, mas cadê você? Eu falei, não, porque eu peguei voltando e agora tem um engarrafamento. Eu falei, não me liga porque eu estou no trânsito, não tem como. Aí essa aqui me liga também, a pastora. E eu falei, não me liga porque eu estou aqui no trânsito e estou aqui, o GPS está recalculando rota. E eu falei, não sei se essa rota vai me levar de volta, eu não sei, vou ter que ir. E fui, e de repente foi no trânsito, engarrafamento, perguntei uma moça vendendo bala, doce, eu falei, vem cá. O trajeto aqui, o GPS está falando que lá na frente tem uma virada. Ela falou assim, ó, tem, mas é uma bandagem. Eu falei, e para voltar? Ela falou, e muito mais. Eu falei, não posso, senão eu vou voltar para casa e não busco o pessoal. Aí nisso eu fui. Quando chegou lá, eu fui orando, Senhor, toma esse GPS na tua mão, Senhor. Não deixa ele furar fila, não furar rota, não, Senhor, bota a mão nesse GPS. Irmãos, e quando chegou lá, quando o GPS mandou voltar, quando eu voltei, não tinha bandagem, como a moça tinha falado. E quando eu voltei, aí peguei a rua voltando, aí daqui a pouquinho deu 12 quilômetros para chegar. E não tinha engarrafamento, eu vim, daqui a pouquinho 10 quilômetros para chegar, 5 quilômetros para chegar, 1 quilômetro para chegar, cheguei. Irmãos, eu dei glória a Deus por ter chegado naquele lugar. E sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Mesmo a gente errando o trajeto, o GPS ele recalculou a rota e nos levou até o destino. Deus, eu posso errar o trajeto, você pode errar, mas ele recalcula a rota e vai colocar você no destino que você tem que chegar. Aleluia, não é o meu caminho, não é o teu caminho, mas é o caminho que Deus projetar para a tua vida. Aleluia, Israel queria ir por um caminho e o GPS de Deus falou, não, vai por aqui, mas por aqui tem um mar vermelho, mas Deus vai abrir o mar vermelho e o povo vai passar em seco. É a rota melhor para o homem não, mas para Deus é a melhor rota. Está entendendo, irmãos? A tua rota não é a rota de Deus, o teu caminho não é o caminho de Deus. Aleluia, mas o caminho de Deus ele é o melhor, ele é o perfeito, ele que é o agradável. Aleluia. Porque muitas das vezes a gente não vai achar certo. Esse caminho aqui não. Esse caminho aqui não. Está entendendo, igreja? Aí, a Bíblia diz que esta mulher, ela tem toda essa dificuldade, mas ela se coloca no trajeto. E a dificuldade do trajeto era a multidão. A dificuldade no trajeto, no percorrer, era a multidão que estava andando e apertando Jesus. Só que ela enfrenta essa multidão e toca nele. Irmãos, como? Foi milagre? Não, foi esforço. Como que ela toca em Jesus? Foi milagre? Não, foi um esforço. Um esforço, é quase sobrenatural. É um esforço físico, irmão, tremendo. Mas ela se esforçou. E aí a palavra em Josué 1, do 1 e 9, 1 e 6 e 7 vai dizer assim: Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Oh glória, é a palavra que Deus dá para Josué. E essa mulher, a Bíblia diz que ela tem um esforço e ela tem bom ânimo para chegar até Jesus. Irmãos, o que está faltando nas pessoas
pessoas, aleluia, aquelas pessoas que tá difícil, não. Deus está falando contigo nessa noite, está faltando um esforço. É esforço, está faltando ânimo. Não é Deus não, irmão, não é o irmão não, é nós mesmos que está faltando mais um esforço. Está faltando, aleluia, esforça-te, tem de bom ânimo. Aleluia. Como que eu vou ter ânimo? Irmãos, a gente tem ânimo para tanta coisa. A gente tem ânimo para tanta coisa. Eu já vi, olha só, eu já vi pessoas falar assim, poxa, não sei o quê. Porque fulano está precisando de fazer um grupo de pessoas aqui para fazer um trabalho para a pessoa lá, né, na roça na época, né, para juntar aqui um mutirão, porque a pessoa está lá, ficou doente. Irmãos, todo mundo desanimado. Ninguém, mas essa semana eu estou meio cansado. Talvez na outra, e foi no outro e deu a mesma desculpa, e foi no outro e deu a mesma desculpa, e alguém está precisando de fazer um mutirão para ajudar alguém que estava adoentado, para limpar o terreno daquela pessoa, porque o mutirão, irmãos, é uma coisa que faz em 2 semanas, faz em um dia, 2. Aí todo mundo desanimado, ninguém com bom ânimo, ninguém com esforço. Mas engraçado que naquela mesma semana aí apareceu alguém falando assim, poxa, podia reunir um grupo e pegar um carro e alugar e a gente ir na praia. Olha só, irmãos, aí sabe o que aconteceu? Alguém fala, mas não tem carro, a gente aluga. Então surge tanto pensamento assim, mas é caro, não, mas cada um dá um pouquinho, vai chegar lá. Realmente. Mas por que não pensou assim para ajudar o outro? Acorda cedo, não, cedo não. Cedo para mim não. Quem acorda cedo é passarinho e galo para cantar, eu não. Quem acorda cedo é passarinho para beber água fresca e galo para cantar, eu não. Aí o pessoal falou, pô, mas o lugar é longe, tem que chegar cedo. Tem que chegar cedo. Aí sabe o que aconteceu? Falaram assim, o rapaz é maluquice, mas falou que o micro-ônibus aí, a van grandona aí, vai chegar aqui 6 horas da manhã. Ó, tem que acordar cedo pra gente chegar cedo. Na realidade foi para um sítio, não foi pra praia, foi para um sítio. Com piscina, churrasco. Aí o pessoal falou, rapaz, quando faz consagração, o pastor falando, quando se faz consagração, os outros não acordam porque é difícil. Quando faz alguma coisa de manhã, ninguém acorda porque fala, é só esse dia que eu tenho para descansar. Irmãos, quando foi 6 horas, o cara da van chegou. Só que já tinha uma turma, parecia torcida organizada. Já estava, eu não sei o nome dos instrumentos, mas sei que estava tantã, batuque, pandeiro, 5 horas da manhã. Que isso? Vai ter o que? Não, a gente já está. Mas a van, não, 5 horas não, mas ele tem que estar animado. 5 horas da manhã. Aí o pastor falou, meu Deus, pessoal animado, né? Mas animado, irmãos, para aquilo que é secular, uma diversão. Mas para aquilo que era necessário, não foi. Às vezes está faltando ânimo, irmão, para a gente nisso. Talvez está faltando ânimo para a gente, é isso, né? A gente faz alguma coisa na igreja, ninguém ajuda, ninguém quer botar a mão, ninguém não sei o quê. Mas quando é bom, todo mundo, rapaz, não vão fazer, vão acontecer. Está entendendo, irmãos? O ânimo, está entendendo? Esforça, é se esforçar, é ter ânimo para as coisas que Deus tem nos dado na nossa mão para fazer. Porque o mesmo ânimo, irmãos, que às vezes eu tenho para acordar, para ir fazer Uber, que talvez é muito ruim. Pelo contrário, quando eu estou aqui no frio, eu estou animado. Não importa quantos vai ter, mas eu vou estar, né? Tenho de bom ânimo, porque eu venci.
Jesus falou: tem de bom ânimo, esforça-te. É um esforço, irmãos, que nós temos que ter. E Deus, ele vê cada passo meu, cada passo seu no nosso trajeto da nossa vida. A Bíblia diz que aquela mulher, ela chega, ela se põe nesse trajeto, ela rompe a multidão, ela se esforça, ela tem bom ânimo, porque ela ultrapassa. E a Bíblia vai dizer que ela consegue tocar no manto, na orla de Jesus. E quando ela toca, sabe o que vai acontecer? Ela está no trajeto, Jesus está andando, Jesus não está parado. Só que Jesus para. Quando ela toca, Jesus para e fala: alguém me tocou. Só que tem um monte de pessoas, de gente, homens e mulheres tocando em Jesus. Só que com o toque dela, todos tocaram, Jesus não parou. Mas com o toque dela, Jesus parou e perguntou: quem me tocou? A ponto dos discípulos ficarem admirados. Mestre, a multidão te toca, te comprime, te aperta, te puxa, te abraça, te dá gravata, e tu te pergunta quem te tocou. Todo mundo está te tocando. É isso que o discípulo está falando. Não tem como, todo mundo está te tocando. Só que Jesus, ele vai falar, ele vai declarar por que ele parou. Ele falou assim: não, alguém tocou em mim diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. Glória! Através da busca, através da insistência, através dela furar aquela barreira, através do ânimo, ter de bom ânimo, através da perseverança daquela mulher, Jesus, ele vai liberar poder. Está entendendo, irmãos, o teu esforço para estar aqui nessa noite? Jesus está liberando poder na tua vida. O esforço de você estar caminhando, Jesus está liberando poder. Eu vou falar assim: ei, alguém me tocou. Você nessa noite chegou aqui e tocou em Jesus. Você tocou ele porque ele saiu. Ele disse que dele saiu poder. Glória! Não é o tocar nas vestes que sai o poder, mas é o caminhar dela, a perseverança dela, que faz com que Jesus solte poder. Está entendendo? Tem gente que vai falar assim: pastor, cadê o óleo? Não o óleo que tem poder. Pastor, cadê o sal? Não o sal que tem poder. Cadê a água ungida? Não é a água que tem poder. Mas pastor, mas ela tocou nas orla, mas o poder não saiu da orla. Jesus falou: de mim saiu poder. O ela tocar foi um instrumento para liberar a bênção. Aleluia. Está entendendo, irmãos? Eu posso até usar essa água, mas dela não vai sair poder. Vai sair poder de Deus. A gente vamos orar aqui. Nós vamos orar daqui a pouco. Vai sair poder. Vai sair poder de Deus para curar vidas, para salvar vidas, para libertar a vida nessa noite. Não é o manto, não é o lenço, não é o sabonete, não é o óleo, não é o tijolinho. Está entendendo, irmãos? É o poder de Deus que opera e faz milagre. Aleluia. Ela tocou, a Bíblia diz que Jesus pergunta e ela declara toda a verdade. Ela falou, declarou, qual é a verdade? Ela falou: Senhor, eu fui, falei comigo mesma, se eu tocar só na tua rola, porque não tinha como mais, eu ficaria curada. E assim aconteceu. Ela declarou para Jesus toda a verdade. Irmãos, aí eu te falo, precisava dela falar para Jesus? Precisava dela declarar toda a verdade para Jesus? Mas é engraçado que ela declara. Sabe o que Jesus está falando? Irmãos, Jesus sabe, mas declara toda a verdade. Jesus até sabe, mas declara toda a verdade. Fala para ele a dificuldade. Eu estava assim, tinha uma barreira, e eu estou pedindo, e eu falei: se eu somente tocar, eu não sei a tua dificuldade hoje, mas declara toda a verdade para o Pai, declara toda a verdade para Deus, amém? Fala para ele a tua fraqueza, fala para ele a tua dificuldade, fala para ele a tua barreira nessa noite. Só que ela fala barreira, fala dificuldade, mas fala que ela ultrapassou aquilo. Aí Jesus
Jesus dá uma palavra para ela. Diante dele, e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, depois que ela declarou a verdade, lá no versículo 34, vai dizer assim: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Aleluia. Filha, a tua fé te curou. Está entendendo, irmãos, que não foi somente fé. A pessoa fala: não, eu tenho fé, mas não toma posição. Está entendendo? Aí eu vou fazer um negócio, eu tenho fé, mas não tem atitude. Essa mulher aqui, ela falou, ela teve atitude. Ela falou para Jesus, declarou, mas ela só teve fé. Jesus falou que a fé dela, mas foi a fé como a atitude dela, foi a fé como a ação dela. Se ela tivesse fé, mas ficasse lá: não, eu tenho fé que Jesus vai me curar. Irmão, Jesus ia passar o trajeto, ela não ia entrar no trajeto, ela nem ia ser curada. Mas ela entrou no trajeto, ela caminhou, ela chegou até Jesus. Ou seja, o que ela pôde fazer, ela fez. O milagre ela deixou para Deus. É a gente falando assim, ó: eu oro, eu faço, eu oro, eu peço, eu faço jejum, e Deus está falando assim: tu tem feito o que está dentro da sua capacidade? Como assim? Romper barreira, irmãos. Romper a multidão. Jesus vai romper a multidão com você? Não. Você que vai romper a multidão. Jesus vai tirar a pedra do túmulo? Não. Jesus falou: tirai. A pedra é eu que você que temos que tirar. Jesus vai marchar com você no Mar Vermelho? Não. Ele vai dizer: diz ao povo que marche. Ele vai pegar o cajado e vai botar na água para você? Não. Ele vai dizer: mas é que tem nas mãos um cajado, então toque nas águas. Está entendendo, irmãos? É orar, mas também tem que agir, tem que fazer, tem que participar. Aí às vezes a gente fala assim: não sei por que o meu milagre não chega, eu tenho fé, eu oro, é jejum. Não, irmãos, tem que ter ação, tem que ter atitude. Não adianta eu falar: Senhor, me abençoa, mas eu não procuro o caminho da bênção. Está entendendo, irmãos? Eu tenho que estar no caminho da bênção. O que a pessoa está fazendo ali? Está no caminho da bênção. Irmãos, você já viu as crianças aí, ó? Na época de São Cosme e São Damião, você fica onde? Está um monte de gente lá no carro. Vocês fazem o quê? Eu vou não, porque tem muita gente. Você faz isso, vocês vão assim mesmo. Vai assim mesmo, não vai? Tem muita gente, né? Você vai assim mesmo? Ou espera assim: se sobrar eu vou, você vai. Não, eu vou tentar passar aqui por debaixo, né, João? De baixo eu vou tentar. Eu vou chegar lá para pegar meu doce, né? Só vou levar para o hospital mesmo. Não é? Irmão, sabe por quê que as crianças fazem isso? Porque elas estão tendo um esforço para pegar aquilo que elas querem. Elas estão tendo um esforço para chegar lá na bênção que elas querem. Aí Deus está falando assim para você, para mim e para você nessa noite: não basta somente orar, mas tu tem que ter um esforço para chegar onde você quer. Para aquilo que você quer, tem que ter um esforço. Tem que ter um esforço, hein? Esforça-te, tem de bom ânimo. Não é somente esforço, porque esforço, você se esforça, e daqui a pouquinho o ânimo acaba. Então tem que se esforçar, e Jesus, e Deus lá para Josué disse: tem de bom ânimo. E Jesus, na tua palavra, João 33, João 6,33, ele diz assim, ó. Ele disse assim, ó. João 16, ele falou assim, ó: buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e a demais, como é que é? Disse-vos essas coisas para que ninguém tenha a paz no mundo, tereis aflições, mas ele fala no final: tem de bom. Ele está falando um monte de dificuldade que ele vai passar, que ele vai ser entregue, que o discípulo vai ficar disperso, vai ficar sem pastor como ovelha, vai ser luta, vai ser perseguição à igreja. Ele já está falando, já está adiantando para o discípulo. Ele não está botando terreno psicológico, mas ele está falando assim, ó: se prepara. Mas ele fala uma palavra, um segredo. Qual o segredo? Tem de bom ânimo. Sabe por quê, irmão? Com você com ânimo, você insiste. Sem ânimo, você faz uma vez e nem vai fazer de novo. Você faz para dizer que fez. Aí eu fiz. Você fez, irmãos? Fiz. Vai dizer que eu não fiz.
Agora com ânimo você faz uma vez, não deu certo, você faz de novo, não deu certo, você com ânimo faz de novo, não deu certo. Com ânimo você faz, com ânimo você repete, com ânimo você insiste, com ânimo você passa, ultrapassa barreira. Aleluia. É Deus falando, irmãos, ultrapasse barreiras que o milagre eu faço. Aleluia. Ultrapasse os limites. Chega no limite. Sabe o que é aquilo? Chegar no limite. Chegar no limite. Chega, como diz o ditado popular da bola, chega aos 45 que no acréscimo Deus acrescenta. Aleluia. Chega até os 45 no acréscimo, Deus vai acrescentar. É você se esforçar e Deus vai agir. É você fazer até onde a tua força dá. É você se esforçar até onde você pode e Deus faz o resto. Aleluia. Está entendendo, irmãos? Essa mulher declara toda a verdade. E Jesus fala que a tua fé te salvou. A tua fé. Vai e seja curado desse teu mal. Ela foi curada. Irmãos, essa mulher, ela não somente deixa aqui um exemplo, que ela teve um esforço, que ela rompeu uma barreira da multidão, mas ela deixa uma palavra nesta noite para a gente refletir, que você pode englobar tudo. Ela se esforçou, ela teve bom ânimo e ela teve fé. Se esforçou, teve bom ânimo e ela teve fé. Sabe por que tem gente que está perdendo a fé? Volto a dizer, porque não tem de bom ânimo e não tem se esforçado. Ela fez aqui, ó, ela se esforçou, teve bom ânimo e teve fé. Irmãos, esses três conjuntos aqui de atributo, ninguém para você. Por quê? Na hora que você estiver fraquejando na fé, tu está persistindo, tu está perseverando, tu está lutando, tu está insistindo, tu está tendo bom ânimo, daqui a pouquinho tu está orando de novo. Porque tu está tendo isso. Agora, se tu para de perseverar, se tu para de insistir, se tu não tem bom ânimo, aí você para de orar. Aí você desiste. Depois aí você começa a falar, Deus esqueceu de mim. Não, você que esqueceu de colocar as práticas na tua vida, de perseverar, de orar. Qual outro? De ter ânimo. Perseverar, ter ânimo e orar. Amém, igreja? Então não deixe isso faltar na tua vida. Não deixe faltar na tua vida. Tem que orar, mas tem que perseverar. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Quando o povo de Israel estava perdendo a batalha, sabe o que a Bíblia diz? Que Moisés estava com a mão assim estendida, mas ele estava exausto, cansado, porque fica assim há muito tempo com a mão. Então ele estava ali, né, tendo uma insistência de colocar em posição de mão, só que ele cansa e a mão dele começa a baixar. E quando começa a baixar, o povo de Israel começa a perder. Aí a Bíblia diz que Arão e Ur. Arão e Ur. Vai lá, um pega na mão de Moisés de um lado e estende ela, e o outro segura no outro lado e estende ela. Ou seja, aquilo que ele estava cansado, mas ele teve bom ânimo, as pessoas que estavam ao seu redor teve bom ânimo, que a Bíblia diz que quando Moisés estava com a mão estendida, o povo prevalecia. Ele estava cansado, mas tinha alguém ajudando. Ele estava cansado, mas tinha alguém perseverando junto com ele. Está entendendo, irmãos? Ande com pessoas que te ajudem, que perseverem junto contigo. Que na hora que a tua mão baixar, alguém vai te ajudar a levantar a tua mão assim. Moisés, a mão dele cansou, mas teve um Ur que levantou de um lado. Quando a outra mão arriou, teve um Arão que do outro lado levantou. Então esteja com pessoas que vão te dar ânimo. Esteja com pessoas que vão estar ali para te animar. Porque tem pessoas, irmãos, que não te dão ânimo, não te ajuda e só desânimo. Não vai dar certo,
já perdeu, já era, desiste, para, sai, não faz, não sei o que. Irmãos, é o diabo puro usando a boca de alguém para falar. É o diabo puro. Irmãos, e eu vou te falar, eu não sei porquê, mas eu não falo, eu como pessoa, eu não sei o que, mas eu como a Bíblia diz que Paulo vai falar que o homem natural, ele não vai compreender as coisas espirituais, mas eu como homem espiritual essa noite eu estou entendendo porque Deus está falando isso aqui, porque tem pessoas falando assim, ó, não sei o que, para, não adianta, é em vão, é à toa, que não sei o que, não sei o que, é porque o diabo fala, irmão, você sabia que o diabo fala? O diabo fala para parar, para desanimar, mas só que Deus, pelo contrário, ele fala, tem de bom ânimo, ele está dizendo, esforça-te, ora pela madrugada, ora, coloca em posição de mão, em nome de Jesus Cristo, aquilo que está te importunando, aquilo que está te fazendo parar, ora e fala, eu te repreendo, em nome de Jesus Cristo, porque o Deus a qual nós servimos, irmãos, está dizendo, tem de bom ânimo, porque eu venci. Glória a Deus. Não é eu, é Deus que está falando, tem de bom ânimo. Vai, a tua fé te salvou e ser curada desse teu mal. Amém? Que você possa guardar essa palavra, que você possa receber essa palavra, que você possa ser curado através dessa palavra, que você possa ser curado da alma, do corpo, da mente, em nome de Jesus Cristo, que Deus possa, amém, falar ao teu coração muito mais, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória.